Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós lemos assim: Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava se aproximando o fim do seu ministério terrestre. Estava à sombra da cruz. Antes de se oferecer como a vítima sacrificial, instruiu seus discípulos com respeito a um dom essencial e completo que ia conceder a seus seguidores. O dom que haveria de pôr-lhe ao alcance os ilimitados recursos da sua graça. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Qual o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até aos mais longínquos confins da terra, as partes mais longínquas do mundo habitado. Os corações se entregavam ao poder da mensagem. Extraviados, converteram-se de novo. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do Evangelho tornaram-se seus campeões. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só o interesse prevalecia. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Não podiam ser reprimidos nem intimidados por ameaças. E à medida que iam de lugar a lugar, o Evangelho era pregado aos pobres e manifestavam-se milagres da divina graça. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça deixam de fluir para a terra. Se o cumprimento da promessa não é visto como deveria ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder. Por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Manifestar êxtases espirituais não é prova conclusiva de que uma pessoa é cristã. Santidade não é arrebatamento. É inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus, descansando em seu amor. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador,
o Espírito da verdade que procede do Pai. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atender à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Ao pecador arrependido, o Espírito Santo revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito é dado como agente de regeneração, para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. Está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário. Havendo operado a convicção do pecado, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o espírito com o desejo de santidade. Ele vos guiará em toda a verdade, declarou o Salvador. Se os homens se dispuserem a ser moldados, haverá a santificação de todo o ser. O Espírito tomará as coisas de Deus e as gravará no seu coração. Por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém o errará. Fica evidente nas Escrituras Sagradas a importância que Jesus deu à obra do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Antes do seu sofrimento e crucifixão, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como um dom que completaria a obra de Deus na vida dos seus seguidores. O Espírito Santo, mais do que todos os dons concedidos pelo céu, tem sido incompreendido e a sua obra tem sido distorcida na mente dos seres humanos. E não é por acaso. O diabo desenvolveu todos os esforços possíveis para neutralizar o trabalho de Jesus realizado na cruz por nós. Satanás tentou impedir que Cristo ali vertesse o seu sangue para resgatar os pecadores. Não podendo impedir a obra de Cristo, o diabo trabalha para neutralizar a influência do Espírito Santo, a obra da terceira pessoa da Trindade, que foi enviado para aplicar a salvação conquistada por Cristo ali no Calvário, na vida de todos os seguidores de Jesus. Hoje, mais do que nunca, nós enxergamos no meio do mundo religioso o trabalho do diabo em atrapalhar, em neutralizar e impedir que a salvação se concretize no nosso coração. E isso ele faz especialmente de duas maneiras. A primeira delas é negando a realidade do Espírito Santo. Existe no meio evangélico a tendência de afirmar que o Espírito Santo não é Deus, não é uma pessoa. Dizem essas pessoas que o Espírito Santo foi inventado pela Igreja Católica. Na verdade, o Espírito Santo nada mais é do que a manifestação de apenas um poder enviado por Jesus, mas está longe de ser o próprio Deus concedido como um dom enviado por Jesus Cristo após a sua ascensão. Por isso, existem várias igrejas que não creem na divindade do Espírito Santo. Não caia nesta tentação. Não caia nesta pregação que tem roubado muitas pessoas da rocha da verdade. Ao negar que o Espírito Santo é Deus, o diabo está roubando do ser humano o trabalho de Deus para a regeneração, para a salvação dos filhos do Senhor. O outro esforço hercúleo que Satanás faz para impedir que o Espírito Santo realize a sua obra é distorcendo o seu ministério. É-nos dito nas profecias bíblicas que nos últimos dias o inimigo operaria com tão grande poder que, se possível fosse, faria descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, para os enganar.
Isso ele faz especialmente distorcendo o seu trabalho, afirmando que o Espírito Santo existe para fazer aquilo que ele nunca foi enviado para realizar. Note que no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, apareceram sobre os discípulos como que línguas de fogo sobre a sua cabeça, e eles foram cheios do Espírito Santo. Esta aparência de fogo era uma evidência exterior da descida do Espírito Santo. Então hoje, o falso movimento pentecostal é o cumprimento desta profecia que diz que nos últimos dias o diabo faria descer fogo à terra para enganar as pessoas. Dentro do chamado moderno movimento pentecostal, o Espírito Santo é visto como alguém que desce sobre as pessoas para dotá-las com capacidades que naturalmente elas não possuem, mas capacidades essas que não têm nenhuma outra obra a não ser exaltá-los diante dos olhos das outras pessoas. Dizem que ser cheio do Espírito Santo é falar línguas que ninguém entende, é ser tomado de êxtase espiritual que não faz nenhum sentido, é fazer barulho nas orações, é manifestar um estilo de culto emocional, onde existe muito extravasar de lágrimas e muito o falar glórias e aleluias, mas não acontece nenhuma mudança de vida, nenhuma transformação de coração. Essa não é a obra do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo teria como missão primordial convencer-nos dos nossos pecados, ajudar-nos a compreender a nossa necessidade da graça salvadora de Jesus, dirigir os nossos olhos para Cristo, para que busquemos dele a salvação que só Cristo oferece. O Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O grande trabalho do Espírito não é produzir êxtase espiritual, mas produzir arrependimento, desejo de mudança de vida, transformação de coração. E uma vez que o nosso coração se abre ao trabalho de Jesus e nós nos entregamos a Ele, então agora vem a segunda parte da obra do Espírito, que é nos capacitar a sermos semelhantes a Jesus, que é santificar a nossa vida, levando-nos a produzir o fruto do Espírito, que é aquele estilo de vida parecido com a vida de Jesus, onde predominam a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Essa é a obra do Espírito. E unidos ao corpo de Cristo, ele implanta em nós os dons que são necessários para a edificação da Igreja de Deus. O Espírito Santo não é dado para nos exibirmos, demonstrando para outras pessoas que somos mais consagrados do que parecemos. Não é nos dado para que sejamos um tipo de crente superior aos demais. Ele é dado para nos tornarmos parecidos com Jesus. Cuidemos, portanto, quanto às manifestações distorcidas do Espírito de Deus que Satanás tem provocado no mundo religioso. Através dessas manifestações falsas, Satanás está roubando mais uma vez as pessoas do poder regenerador de Deus. Não caia na história de que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, um poder. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é Deus. Ele é o Consolador. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é igual a Jesus Cristo. Ele foi enviado para cumprir a sua missão, assim como Jesus. Mas enquanto Jesus se manifestou de maneira visível, o Espírito Santo trabalha de maneira silenciosa, invisível aos nossos olhos, dentro do nosso coração. Não seja desviado da salvação por essa mentira que o diabo tem espalhado, inclusive no meio dos adventistas. Não caia também no conto de que o Espírito Santo é um poder dado para êxtase espiritual, para a prática de um culto ruidoso, onde existe muita demonstração exterior de algo que não santifica o coração, que não muda a vida, que não ajuda as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Se for necessário para a pregação do Evangelho que você fale uma língua desconhecida,
Deus pode dar o dom de línguas para você, mas essa não é a função primordial do Espírito. Se for necessário, para o avanço do Evangelho, que Deus opere através de você o dom da cura, Ele pode dar o Espírito Santo para fazer isso através de você. Mas não é essa a função primordial do Espírito. O Espírito Santo foi dado, acima de tudo, para nos convencer da necessidade de Jesus e para que, convencidos de Cristo, recebamos da sua graça e, pelo seu poder, nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a maior necessidade nossa e da Igreja nos tempos atuais. A obra não pode ser concluída sem o dom do Espírito Santo atuando no coração dos seres humanos. Abramos o nosso coração para que Deus nos use, para que Deus opere através de nós. Demos espaço para que Ele opere na Igreja. Estejamos atentos para que as distorções operadas pelo diabo não impeçam que a obra de Deus seja concretizada de maneira plena na vida das pessoas. Que Deus abra os nossos olhos e ouvidos. Que Deus sensibilize o nosso coração. E que Deus complete em nós a obra da salvação que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Da cruz, Jesus realizou um trabalho fora de nós. Hoje, através do Espírito, Ele realiza a obra dentro de nós. Que o Senhor esteja com você em cada momento do dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.